Olá, gente, aqui é o Zé, e então vamos para a nossa última aula de conceitos desse bimestre. Espero que ao longo do bimestre essas aulas que eu estou dando tenham sido úteis e de alguma maneira proveitosas. Infelizmente eu não fiz as aulas de conceito no início, porque foi uma ideia apresentada depois, eu não tinha sequer pensado nisso. Bom, com relação à semana 7, é uma semana ao mesmo tempo simples e bastante complexa, porque ao mesmo tempo que boa parte dela é só aplicação de fórmulas, né, com relação às máquinas térmicas, ela também trata de temperatura termodinâmica, entropia, variação da entropia e uma teoria cinética dos gases um pouco mais complexa. Como não tem atividade de avaliação da semana 7, temos só a resolução da lista de apoio. Ok? Bom, assim, também tem a questão da segunda lei da termodinâmica, mas ela está envolvida com o conceito de entropia, então a gente vai abordar isso ao longo da aula. Vou tentar basear essa aula na resolução do exercício de apoio, né, já que não tem atividade de avaliação. Bom, como vocês devem lembrar da aula anterior, a termodinâmica é simplesmente a matematização de processos que envolvem muitas vezes processos químicos, físicos, envolve a mudança, a alteração da pressão, do volume e da temperatura. Então essas são as nossas principais variáveis ou parâmetros dos nossos processos. Tanto que a gente tem a equação do gás ideal, PV igual nRT. Ok? Então, para quase todas as matematizações que a gente fez na aula passada, aplicava-se a fórmula do gás ideal. Então, vocês podem esperar que quase todos os exercícios vão, de alguma maneira, tentar focar no gás ideal. Uma vez que ele tem uma estabilidade melhor, distribuição de energia, esse termo depende unicamente da temperatura, né? A gente sabe que em casos reais é um pouco mais complexo do que isso. Então, quando a gente fala de máquinas térmicas, vocês podem imaginar o motor de um carro. É claro que um motor normalmente idealizado, mas um motor que tenha um ciclo de funcionamento e que após esse ciclo ele retorne ao estado inicial. E se vocês conhecem um pouco de motor, sabem que eu tenho um cilindro. Nesse cilindro tem um pistão e tenho válvulas de admissão de combustível e ar. Então, durante o funcionamento do motor, eu tenho pelo menos 4 ciclos, que seria a admissão de combustível e ar, a compressão, a explosão, a expansão, né, desse cilindro, desse êmbolo, e depois a exaustão. Né? Então, nesse processo, eu comprimo a mistura de ar combustível, tem a centelha da vela, a faísquinha, que faz explodir essa mistura de combustível e ar. Essa explosão ela é contida pela parede dos cilindros, então ela cai quase que totalmente nesse êmbolo,
que ele é empurrado e isso transfere energia para a caixa de câmbio, que depois é transferida para os eixos e faz assim o carro andar. Então, é claro que, num caso real, eu tenho situações de perda de energia, de rendimento. Isso é uma coisa que a gente também vai medir, rendimento de uma máquina térmica. Mas boa parte da matematização é feita levando em consideração um gás ideal. Tá legal? Então, num ciclo que a gente vai deixar bem mais simplificado, eu tenho uma fonte quente, uma fonte fria e um trabalho realizado, chama de W. Então a fonte quente é o que vai fornecer energia para o meu sistema, digamos, é a energia máxima, né, que vai ser depositada no meu sistema. Eu tenho a tendência a pensar na fonte quente como a própria explosão, né, no caso do motor, a explosão do combustível que vai fornecer energia. Essa explosão libera uma energia e parte dela vai ser convertida em trabalho. E lembre-se que trabalho é PDV, que é a pressão vezes a variação de volume. E a gente pode também entender, ou isso daqui deriva de que trabalho é força vezes um deslocamento. Então o que me interessa de uma máquina térmica é que, mediante uma energia depositada nela, ou produzida no interior dela, eu consiga retirar parte dessa energia e que ela seja convertida em trabalho. Só que, obviamente, em casos reais, eu tenho uma energia dissipada, né? E eu preciso dissipar essa energia de maneira que o sistema volte para o estado inicial, a partir do qual uma fonte quente de novo pode depositar energia nesse sistema e novamente trabalho ser retirado, né, para desempenhar alguma função, que no caso do carro é se movimentar. Agora imagine que se eu não tivesse a fonte fria e o sistema não voltasse para o estado inicial, eu continuaria tendo a deposição de uma fonte quente, extrairia trabalho, né, mas provavelmente não na mesma proporção. Só que não seria um circuito fechado, ele é um circuito que expandiria. Então, voltando no caso de um motor de um carro, imagina que pelo fato de não ter óleo, né, não ter lubrificantes, não ter água no radiador, o óleo está velho, etc, etc. O calor que não é conseguido usar para produzir trabalho, ele vai se acumulando no motor e não consegue ser dissipado de uma maneira eficiente. Aí o que vai acontecer? O motor vai fundir, vai estragar completamente o motor e não vai ter solução, vai ter que jogar fora o motor do carro. Idealmente falando, toda energia depositada no sistema deveria ser convertida em trabalho, mas aí seriam sistemas altamente eficientes que a gente só encontra em fotônica, né? em tecnologia de conversão de energia muito mais eficiente. Mas como é que a gente está lidando com máquinas térmicas, então não existe esse caso. Então, necessariamente, a energia depositada por uma fonte quente, parte vai ser convertida em trabalho e parte terá que ser dissipada de maneira que o sistema volte para o estado inicial. De novo, para manter o nosso circuito fechado.
Matematizando um pouco, já que é necessário resolver os exercícios, a energia, melhor dizendo, o calor que é depositado, aproveitado pela minha máquina térmica, ele vai ser igual ao trabalho. A energia que foi aproveitada vai ser igual ao trabalho. E o trabalho vai ser igual à energia térmica depositada pela fonte quente menos a energia térmica dissipada pela fonte fria. O rendimento desse sistema pode ser calculado de pelo menos duas maneiras diferentes. O trabalho realizado sobre a energia quente fornecida, ou seja, quanto mais próximo o trabalho for, a energia executada no trabalho for da energia depositada pela fonte quente, maior vai ser o meu rendimento. De maneira inversa, quanto menor for meu trabalho em relação à energia térmica depositada pela fonte quente, menor vai ser o rendimento. Em casos reais, né, de engenharia, de fabricação de motores, quanto maior o rendimento, melhor, porque torna o seu processo muito mais eficiente. Você consegue usar menos combustível para produzir o mesmo trabalho. E trabalho é o que sempre importa para a gente. A gente vai usar uma fonte de energia, seja química, por exemplo, petróleo, ou nuclear, uma fusão nuclear, uma fissão nuclear, e quer disso tirar a execução de algum trabalho, como movimentar um carro ou movimentar uma linha de produção, desempenhar alguma função, tem algum objetivo prático para a produção desse trabalho. Uma outra maneira de calcular o rendimento é 1 menos energia dissipada na fonte fria sobre a energia térmica, né? É o calor fornecido pela fonte quente. Então percebam que se esse termo se aproximasse de zero, eu teria 1. E 1 está relacionado a 100% de eficiência. Temos também o caso de que eu não tenho um motor térmico, eu tenho um refrigerador, que é justamente o contrário. Um refrigerador térmico, eu tenho meu ciclo, novamente, meu ciclo térmico. Só que agora eu preciso executar algum trabalho para fazer com que uma fonte fria retire calor de uma fonte quente. Então vocês podem imaginar mesmo a geladeira de vocês, suas respectivas casas, que tem um motor, que usa um sistema mecânico, que usa um gás específico num sistema fechado, e esse motor vai executar um trabalho, movimenta, desloca o gás dentro lá do circuito fechado, e ele retira energia térmica do interior da geladeira e transfere para uma fonte fria. Como esse não é um processo espontâneo, porque espontaneamente o calor ele se desloca para o frio, mas o frio não se desloca exatamente para o calor, né? Você não, espontaneamente, uma parte não perde energia, não tem energia deslocada para o ambiente, espontaneamente.
Então você precisa executar um trabalho. Então você gasta energia vinda de uma outra fonte, normalmente até uma máquina térmica, que a gente tinha mostrado aqui antes, executa um trabalho para forçar com que uma fonte quente perca calor para uma fonte fria. Tá? Então, a gente vai apresentar também os gráficos, as fórmulas de cálculo de rendimento de calor. No caso do refrigerador, nós temos que a energia térmica vai ser a energia térmica da fonte fria menos a energia térmica da fonte quente. E esse será o meu trabalho. Que é negativo, né? Para calcular o rendimento, divido o calor depositado, dissipado na fonte fria, pelo trabalho. Ou, dá no mesmo, trabalho dividido pela... Trabalho não, a energia da fonte fria, dividido pelo calor trocado com a fonte quente, menos o calor trocado com a fonte fria. Colocando esse processo num diagrama PV, a gente pode fazer um diagrama de um ciclo. Eu tenho meu estado A, B, o C e o D. Eu considero que as transições, né, AB e CD são adiabáticas. E CB, não, aliás, BC e DA são isométricas. Então, no caso desse ciclo, percebam que é um ciclo fechado, da mesma maneira que a gente tinha feito lá atrás. É um ciclo fechado, então necessariamente, independente do que aconteça durante esse ciclo, né, quais as transições ou transformações que haja, é necessário que, ao final desse ciclo, ele volte para o estado inicial. Então, vou ter ciclos de compressão, expansão, trocas de calor, mas ao final ele vai voltar para o estado inicial. O estado termodinâmico que eu digo é um estado, o estado A no ciclo inicial tem que ser igual ao estado A no ciclo 10. Então, a pressão, o volume, a temperatura tem que se manter os mesmos. Tudo bem? Então isso significa um ciclo fechado e ele vai se manter
até o infinito dessa maneira. Lembrando novamente que isso muitas vezes é a descrição de um caso ideal, não há muitas perdas, onde pelo menos o ciclo se mantém constante até nas perdas. Ele perde de maneira constante e previsível. Bom, como A e B, C e D são adiabáticas, são elas que me representam a fonte fria, a fonte quente e a fonte fria. E por que isso? Porque, como tem variação de volume, deixa eu explicitar aqui, volume, como aqui é o meu estado inicial, vou chamar aqui de volume 1, pressão 1, pressão 2. Então, como é no estágio CD e AB que eu tenho variação de volume, são nesses estágios que eu tenho a produção de trabalho. E na fonte fria, eu tenho que ter a execução de trabalho para que o sistema volte ao estado inicial. Só uma pequena correção, acabei confundindo com o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é uma máquina térmica ideal e ela é um pouco diferente. Então tá. Aqui, como eu tenho execução de trabalho, porque tem o deslocamento, ele produz trabalho no ciclo CD e eu preciso executar o trabalho sobre o sistema no ciclo AB de maneira a comprimir. Isso vocês podem enxergar muito bem. Ó. Do estado A para o estado B tem uma diminuição do volume. Isso é bem visível. Se tem uma diminuição do volume, é porque o ambiente está executando o trabalho sobre o sistema. Então eu tenho um caso de um recipiente, um êmbolo e um gás aqui dentro. Quando eu exerço trabalho sobre esse sistema, o êmbolo ele vai ser baixado, diminuindo o volume total do recipiente. Eu diminuo o volume, mas percebam que a pressão se mantém a mesma, o que significa que o sistema ele perdeu calor. Tá? Agora, de B para C, percebam que a pressão aumentou consideravelmente, mas o volume se manteve o mesmo.
Para isso acontecer, eu precisei fornecer energia para o sistema. E daí eu tenho novamente o deslocamento, que significa que eu produzi trabalho, e depois eu tenho uma diminuição da pressão, mantendo o volume, quer dizer que de novo eu tirei temperatura térmica do sistema, e daí o ciclo recomeça novamente. Então, quando vocês forem interpretar um ciclo, prestem bastante atenção na questão da variação da pressão e do volume, porque eles estão diretamente ligados, né? Mas quando eu tenho uma diminuição, por exemplo, do volume mantendo a pressão, é porque a temperatura diminuiu. Lembre-se que a pressão de um sistema está relacionado ao movimento do gás no interior. Se a pressão está alta para o mesmo volume, é porque a temperatura térmica das moléculas que constituem o ambiente interno aumentaram, né? A energia cinética delas aumentaram, então elas estão exercendo mais força na superfície interna, né? Ou nos choques entre elas no interior do recipiente. Legal? Bom, continuando com a matematização, como é um circuito fechado, todo circuito fechado, a variação da energia interna é igual a zero. Lembre-se, o sistema ele precisa voltar para o estado inicial, né, quando o ciclo se completa. Então, a variação total da energia interna tem que ser zero. Por conta disso, lembrando lá da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna vai ser a variação do calor menos o trabalho produzido. Como a variação da energia interna num ciclo fechado é igual a zero, então o trabalho é igual à variação de Q. Só que Q, né, que a gente pode colocar até nem como variação, a gente pode colocar como calor, mesmo energia térmica, a gente já tinha mostrado que Q é igual a energia depositada pela fonte quente menos energia térmica dissipada na fonte fria. Substituindo os valores, né, para esse sistema, a gente tem que podemos calcular o trabalho. O trabalho vai ser igual ao número de mols, né, relacionado à quantidade de gás dentro do sistema, que, lembrando, número de mols, como é um recipiente fechado, não há perda ou ganho de massa ou de número de moléculas. Então, o N, que é o número de mols, se mantém constante durante todo o processo. Vezes calor específico para volume constante, vezes A menos B mais TC menos TD. Então é só aquela formulinha do número de mols vezes constante, calor específico para volume constante vezes a variação da temperatura. Só que isso é tanto para o calor, para a fonte quente, quanto para a fonte fria. Então, colocando em evidência os termos N e CV, eu tenho esse argumento entre parênteses. Nada muito complicado, só deixei novamente o N e CV em evidência e deixei o resto multiplicando por esse termo. Esse daqui é conhecido como o ciclo de Otto. Tudo bem?
Mas que podemos falar? Calcular o rendimento. Lembra que rendimento é uma das partes mais importantes de máquinas térmicas. O rendimento num ciclo de Otto vai ser igual a 1 menos TD menos TA sobre TC menos TB. Esse é um ciclo de Otto, assim como tem o que a gente vai mostrar daqui a pouco, o ciclo de Carnot, que é um sistema mais ideal, e ainda tem, se não me engano, o ciclo de Stirling. Na verdade, você pode ter vários ciclos diferentes, né, com transformações adiabáticas, isométricas, isobáricas, isotérmicas. Cada uma vai ter uma certa variação no equacionamento. Então, muitas vezes, o exercício, o problema que se apresenta, vai ter que mostrar um diagrama para você saber onde tem as isotermas, as isométricas e as isobáricas, ou ele vai ter que apresentar qual tipo de sistema, o ciclo, ele está lidando. Porque, obviamente, essas transformações elas vão ser muito importantes e vão influenciar bastante nas fórmulas. Então, parece ter muita atenção no diagrama ou nas informações apresentadas. Montem sempre, mesmo que o exercício não peça, montem sempre um diagrama, porque assim vocês conseguem visualizar melhor. Teve um exercício na semana 6 mesmo que pede para fazer um diagrama, e a partir dele você consegue extrair melhor as informações apresentadas pelo texto, né? Por exemplo, falando que tem uma transição isobárica entre A e B, e depois uma isovolumétrica entre B e C, e uma diabática entre C e D, e outra isométrica entre D e A. Então, seria possível montar esse diagrama através de informações fornecidas. Uma outra maneira de calcular o rendimento do ciclo de Otto é através dessa formulazinha. Então, o rendimento no ciclo de Otto ele pode ser calculado através de 1 menos o inverso de R elevado a gama menos 1, onde R é a taxa de compressão do sistema, ou seja, é a razão entre o volume máximo e o volume mínimo. Então, quanto maior for a diferença entre esses dois parâmetros, maior vai ser o R, né? E então vai influenciar bastante no rendimento. E gama, vocês devem se lembrar das aulas da semana passada, gama igual CP sobre CV. E nesse caso, né, do ciclo de Otto, ele é uma constante independente do estado termodinâmico no qual o sistema se encontra. O que mais? Lembrando que nas adiabáticas permanece aquela relação TA, VA, já que tanto AB quanto CD são adiabáticas. Então, o estado em A vai ser igual ao estado em B através dessa fórmula. Lembre-se, nas adiabáticas, o termo TV com V elevado a gama menos 1 se mantém constante.
mesmo vale para CD, né? TC, VC elevado a gama menos 1 vai ser igual a TD vezes VD com V elevado a gama menos 1. Bom, com esses conhecimentos básicos de máquinas térmicas e um ciclo, né, mais simples, que é o ciclo de Otto, a gente pode entrar na segunda lei da termodinâmica. E nessa segunda lei, a gente entra numa nova grandeza, que é a entropia. Chama de S, ou variação de entropia, que é ΔS, que é igual no estado final de entropia menos o estado inicial. Se vocês viram a aula do professor Bindilati dessa semana, perceberam que ele tem uma grande dificuldade de determinar o que é entropia. E não é uma questão, essa dificuldade não é um problema pessoal dele. A entropia é um estado termodinâmico muito difícil de se determinar. Não é fácil de se determinar como um volume de um objeto, né, que a gente pode falar que é o espaço que ele ocupa. A gente não pode falar como se fosse temperatura, que está relacionada à energia cinética das moléculas e átomos constituintes, né? Na verdade dos elétrons dos átomos constituintes. Mas ainda assim, a entropia é uma função de estado termodinâmico muito importante. Por quê? Porque ela descreve a questão da estabilidade, em qual aquele estado se encontra, determinado estado, e ele também está relacionado com a irreversibilidade do processo termodinâmico. Normalmente a gente tem visto, né, pelo menos na última semana, processos cíclicos, né? Processos que retornam ao ponto inicial. Então, no diagrama, ele seria representado por ciclos de compressão, expansão, trocas de calor, mas que eles sempre retornam ao estado inicial. No entanto, o que a gente vê na natureza é justamente o contrário disso. Um sistema ele nunca se mantém o mesmo. A energia não fica completamente dentro do sistema. A energia ela acaba escapando por outras maneiras e você nunca tem como retornar ao estado inicial. Uma maneira de encarar isso no motor é, além do calor que é expelido, não só, digamos assim, na fonte fria, como a questão do atrito, né? Se o sistema não está muito lubrificado, pode ter atrito entre o êmbolo e o cilindro, parede interna do cilindro e algumas outras perdas térmicas. Então, nem toda a energia produzida pela explosão vai ser convertida em trabalho ou dispersada na forma de energia térmica. Então tem barulho também, que é muito importante, fator a ser considerado. Os motores de hoje em dia tendem a ser bastante silenciosos, até com uma maneira de conservar a energia, né? Tornar o sistema mais eficiente. Se vocês verem motores mais antigos, eles são muito mais barulhentos. Então, no motor, eu também tenho a tendência a pensar que ele é irreversível, né? O sistema não é completamente fechado, porque parte da energia que é produzida altera o próprio motor. Né? A energia da explosão ela tenta ser concentrada no êmbolo, de maneira que o êmbolo levante.
Mas as paredes sentem, né? Tem um desgaste do material, tanto que motores muito velhos eles acabam tendo folgas porque acaba mesmo deslocando o material, trincando, vazamentos, etc. Então acaba modificando o próprio sistema. Então esse você pode entender que é um dos motivos, porque normalmente no mundo real os sistemas não conseguem ser reversíveis, digamos assim. E tem vários outros processos muito mais simples, né? Como o próprio tempo, ele tem a tendência a aumentar a entropia dele, porque ele sempre está indo num processo irreversível, ele nunca vai voltar ao estado inicial. E vários outros exemplos do nosso cotidiano, por exemplo, cozinhar um alimento. A gente consegue cozinhar um alimento, mas a gente não consegue descozinhar um alimento. Tem um processo químico, termodinâmico, que faz com que a gente consiga descozinhar o alimento. A gente tem um alimento, coloca, por exemplo, na água, um arroz na água, fornece energia térmica e tem um processo de cozimento. Mas se eu colocar o arroz na geladeira, ele não vai voltar a ser um arroz cru. Então ele está fadado a ficar como arroz cozido para o resto da vida, até ser jogado fora ou até ser comido. Bom, então é isso que é a entropia. Vocês podem imaginar como se fosse. A definição é bastante complexa, né? Porque você não consegue medir a entropia diretamente, como se mede temperatura, etc. Né? Foi até o que o professor comentou. Mas, de certa forma, vocês podem entender a entropia como uma questão de. Eu não gosto muito de fazer essa aproximação, mas é como se fosse uma organização. Né? Como todo o sistema, né, no universo tende a estar num estado mais estável, se você fornece energia para o sistema, ele muitas vezes consegue pegar essa energia e se converter num outro estado. E nesse estado ele vai ser mais estável que no estado anterior. Então, a entropia ela é fornecida em joules por Kelvin. Vocês devem se lembrar, também é a unidade da capacidade térmica de um material ou de um sistema. Mas vamos ao que é importante. Também tem a definição de temperatura termodinâmica absoluta, né? Que seria uma escala absoluta. E nada de muito importante, acredito eu. Ele só considera uma função de estado que, no caso, o Sistema Internacional de Unidades ele usa a temperatura e a energia térmica, né, para o ponto triplo da água. Então, isso é só uma convenção, nada que ajude, até onde eu percebi, calcular, resolver os exercícios. Bom, o que é importante aqui nessa parte da segunda lei da termodinâmica é o ciclo de Carnot. Então eu tenho novamente um gráfico PV, pressão em função do volume. O ciclo de Carnot ele é mais ou menos assim.
Deixa eu até pegar no livro para ter um parâmetro melhor para desenhar. O problema de desenhar um gráfico meia boca é que você pode acabar tendo considerações errôneas sobre os processos que envolvem. Por exemplo, eu tinha desenhado essas linhas retas, então essa linha reta, então poderia parecer que era uma isobárica, o que muitas vezes não acontece. Então tenho muito cuidado na hora de desenhar seus diagramas. Então, em um ciclo de Carnot, vamos destrinchar um pouco. Eu tenho a minha fonte quente depositando energia no sistema. Eu tenho a execução de trabalho. Trabalho positivo. Vou colocar aqui um trabalho positivo. E aqui embaixo eu tenho a dissipação de calor da minha fonte fria e um trabalho negativo que eu preciso executar para diminuir o volume do sistema. Está aqui até um exemplo de entropia. Que mais? Também aqui, percebam que aqui eu tenho, vamos chamar aqui de 1, 2, 3, 4. Entre 1 e 2, eu tenho execução de trabalho, porque tem um deslocamento positivo, né? O volume final é maior do que o meu volume inicial, então é um trabalho positivo. Entre 2 e 3, também tem um trabalho positivo. De novo, ele passa do estado 2 para o estado 3, tem aumento do volume, significando que executou um trabalho positivo, né? O sistema está executando um trabalho sobre o ambiente. Seria o pistão sendo empurrado. Agora, de 3 para 4, eu tenho que exercer um trabalho, né, no sistema, porque o volume está diminuindo, e novamente, entre 4 e 1, né, retornando ao meu estado inicial, eu tenho que executar novamente um trabalho no meu sistema para diminuir o volume. O trabalho total seria dado por toda essa área aqui, dentro do meu ciclo. Em alguns sistemas mais simples, a gente consegue dividir duas partes, né, para calcular essa área. A gente faz a área total menos a área dessa curva aqui de baixo. Então pegaria uma hora toda essa área embaixo dessa curva, menos a área embaixo dessa curva menor. Então a variação da entropia total, ciclo, precisa ser igual a zero. Porque é um ciclo de Carnot é considerado como um ciclo que é reversível. Se é um ciclo completamente reversível, né, você consegue fornecer a mesma energia que ele gastou para ir de 1 para 1, né, que ele virou o ciclo, ele saiu do estado 1, foi para o estado 1, eu dei uma energia.
Então, se ele é um estado reversível, ele conseguiria retornar para o estado inicial, né, pelo sentido contrário, dando a mesma energia, ou retirando a energia do sistema, dependendo do tipo de máquina térmica é. O que mais? Bom, sabemos que a variação da entropia no meu ciclo completo é igual a zero, uma vez que ele retorna ao estado inicial, e também considerando que é um processo reversível. Se ele fosse reversível é porque não daria para fazer o caminho contrário. Mas localmente, em cada uma das transições, eu posso calcular a variação de entropia entre dois estados consecutivos. Por exemplo, a variação de entropia entre os estados 1 e 2 vai ser dado pela energia térmica depositada dividido pela temperatura. Essa eu acabei não falando, mas essa transição de 1 para 2 ela é uma isotérmica. Então a temperatura em 1 é igual à temperatura em 2. Então é uma isotérmica. Então a temperatura ela se mantém constante. E como aqui é a minha fonte quente, né, é onde deposita energia. ΔS na transição 3,4 é igual a menos F sobre TF. Novamente, a temperatura 3 é igual a temperatura 4, quer dizer que é mais uma isotérmica. Agora, as transições 2,3 e 4,1, elas são adiabáticas. Uma vez que são adiabáticas, ou seja, não há troca de calor, mesmo que haja variação de temperatura, não há troca de calor. Então, a variação de entropia entre os estados 2, 3 ser igual a variação de entropia igual aos estados 4, 1, que é igual a zero. Unicamente porque não tem troca de calor. E o que isso significa? Uma correção aqui, que é positivo, acredito eu. Já que a variação de entropia entre os estados 2, 3 é igual à variação de entropia entre os estados 4 e 1, que é igual a zero, então para fazer com que a variação total de entropia nesse ciclo seja igual a zero, o ΔS entre os estados 1 e 2 tem que ser numericamente igual à variação de entropia entre os estados 3 e 4. Uma vez que elas forem iguais, elas vão se anular e vai fazer com que a variação de entropia em todo o ciclo seja igual a zero.
Vamos. Bom, acho que só tem para apresentar agora a variação no gás ideal, a modificação na primeira lei, por conta pela questão da segunda lei, com relação ao gás ideal. Bom, na primeira lei a gente tinha aqui a variação da energia interna igual a variação calor, né, se ele foi fornecido, se ele foi removido, menos o trabalho realizado por esse sistema. Colocando na forma infinitesimal, para garantir que o sistema se mantenha em equilíbrio conforme o trabalho é realizado, o calor é fornecido, então, dU vai ser igual a dQ menos W. Bom, esse dQ a gente já tinha visto que ele também pode ser calculado por ds. Bom, mas por que isso? A gente tem que ΔQ igual a variação da massa vezes o calor latente. Vocês lembram de calor latente? Bom, como o ΔS é igual ao ΔQ sobre tempo, essa é uma equação que a gente apresentou lá atrás, então substituindo aqui, ΔS vai ser igual a ΔM vezes L sobre T. Mesma coisa dizer que ΔQ é igual ΔS é igual ao ΔQ sobre T. Mesma coisa. Bom, então continuando essa expressão, então ΔQ vai ser T vezes ds, né? Só aquela fórmula de ds, só que isolando o dq, menos o trabalho que é dado por P dV. Vou isolar o ds, tem todo um trâmite matemático aqui, né? Mas ao final, é o que é importante, eu tenho essa expressão. Agora, num gás ideal, eu tenho que ds vai ser igual a NCV vezes dt sobre T. Percebam que eu só alterei o du, né? Substituí du por NCV dt e mantive o denominador t, que é esse daqui. Mais R dV sobre V. Novamente, substituir P pela expressão do gás ideal.
Lembrem que PV igual a nRT. Como eu tenho uma expressão P sobre T, passei o T dividindo, então ficou P sobre T é igual a NR sobre V. E é justamente o que eu tenho aqui, NR sobre V. E só para terminar, né, considerando que a variação tanto da temperatura quanto do volume são constantes ao longo do processo, eu posso reescrever essa equação como ΔS igual NCV vezes Ln de T sobre T0 que lembre-se que a temperatura vai variar, né, de uma temperatura inicial até uma temperatura final, mais NR Ln de V sobre V0. Então, da mesma maneira que eu variei a temperatura de T0 até T, teve aumento do volume inicial até um volume final. Ou, aliás, uma variação, né, de volume. Aqui eu não entendo exatamente que teve um aumento ou uma diminuição, mas teve uma variação. Como esse ΔS é o S inicial menos o S final, eu posso dizer que vai ser em outra cor, que essa caneta já desistiu. Então, o S, a entropia S para um determinado estado de temperatura e de volume será igual à entropia inicial. Lembre que eu só troquei esse ΔS por S final menos S inicial. Passei esse menos S inicial para o primeiro membro, então ele ficou positivo. Então, a entropia para uma determinada temperatura e volume vai ser entropia inicial mais todo esse termo aqui, esses dois termos. NCV Ln de T sobre T0 mais, continuar aqui embaixo, mais NR Ln de V sobre V0. Bom, e é isso, gente. Eu acho que boa parte dessa aula foi inútil, principalmente esses últimos minutos. Porque não vi nenhum exercício, né, na lista de resolução do exercício de apoio, não tem nada que leve em consideração a entropia, pelo menos não dessa maneira. É mais com relação a rendimentos e descrição de ciclos térmicos ou ciclos termodinâmicos. Mas eu achei interessante mostrar para vocês, unicamente para tentar explicar um pouco melhor o que é entropia, que é novamente, é um parâmetro que é muito, né, uma função de estado termodinâmico muito difícil de ser, como posso dizer, caracterizada ou mesmo explicada. Então, é muito mais fácil explicar matematicamente, muitas vezes, do que dar uma explicação através de um texto. Tudo bem? Então, espero que a aula tenha sido, pelo menos até um nível esclarecedor, que seja suficiente para resolver os exercícios da lista de apoio. Eu vou postar também logo em seguida. Então, obrigado pela atenção, gente. Até
Até daqui a pouco.